Cada vez que parto em missão, levo, sem exceção, este cachecol na minha mochila e muitas das vezes até bem à vista, para que toda a gente saiba de onde eu venho. Este cachecol, para mim, além de me permitir levar todo o meu mundo, os meus amigos, a minha família, todos os recantos desta cidade que me viu crescer e todos aqueles que acreditam que é nestes sonhos humanitários que poderemos encontrar algumas das soluções para os grandes problemas dos nossos dias. Nunca ninguém me pediu nada, mas eu acredito mesmo que faço muito por todos vós e por tudo aquilo que este cachecol para mim representa. E por isso, hoje, vou-vos levar numa viagem com o cachecol aí do vosso lado. Espero que consigam ter os olhos e o coração onde eu já tive os meus. Na República Democrática do Congo, que é o pior conflito desde que todos vocês são gente, já morreram cerca de 5 ou 6 milhões de pessoas nos últimos 20 e tal anos. Naquelas bonitas montanhas verdes, que não fosse o conflito ser tão perigoso, seria certamente um destino turístico maravilhoso. Eu fiz a minha primeira missão e se calhar aquela que mais me marcou até hoje. Há um momento inesquecível em que há um pedaço de gente que tem 2 ou 3 semanas, cujo diagnóstico foi feito pelo cirurgião, que tinha um aperto congénito à saída do estômago e por esse motivo estava francamente desidratado e desnutrido e precisava de ser operado. A minha função não era fácil, era estabilizá-lo antes, durante e após a cirurgia, de forma a que ele não pudesse ser mais um para a estatística. Foram muitas horas de trabalho para mim à volta desta criança e também à volta dos livros, para que não cometesse nenhum erro. E se calhar, por isso, no momento em que este bebê está prestes a ter alta do hospital, tudo correu bem, a mãe fez-me uma pergunta muito difícil. Que nome é que vamos dar à criança? Eu disse, mas eu não sei nenhum nome em Swahili. Qual é o seu nome? O meu nome é Gustavo. E o que é que isso quer dizer? Em muitas áreas da África, as pessoas dão uma conotação muito importante ao significado do primeiro nome. Mas eu não sabia. Então eu tive que mentir. O Gustavo quer dizer forte e corajoso e sábio, e mostrei os meus músculos que na altura tinha, porque eu não podia desiludir nem aquela mãe nem aquela criança. Mas o que me faz confusão desta reflexão, que já foi há muitos anos, é de que, como com a história de uma criança, eu consigo chamar as vossas emoções, e com o facto de que já morreram 5 ou 6 milhões de pessoas, nós ficamos quase indiferentes. Esta desumanização perante os números, que são obviamente necessários, que faz com que nós deixemos de olhar para este e para tantos outros cenários como pessoas e olhamos como números, como estatística, é algo que, para quem lá esteve, faz muita confusão. Na província do noroeste do Paquistão, um lugar assim muito longínquo, a norte de Peshawar, perto da fronteira com o Afeganistão, talvez o ponto mais complexo do ponto de vista geoestratégico, o epicentro de uma série de movimentos extremistas, fundamentalistas, que nós todos ouvimos os nomes serem badalados nas notícias quase diariamente, nasce desta zona, de onde vem também a Malala, que é muito familiar a todos vós. Foi para mim das missões mais intensas pela repressão cultural que eu sentia e se calhar pelo facto de que, apesar de estar numa zona de conflito, foram as grávidas que dominaram o meu espectro de ação clínica e, sem dúvida, as minhas emoções. Num mês, morreram 10 mulheres na minha mão.
de hemorragias periparto. E isto é dramático, é uma coisa que não tem explicação. E numa noite gélida, aquilo que nos parecia, a mim e à ginecologista, mais uma doente relativamente simples, neste caso, em que lhe estávamos prestes a fazer uma cesariana, ela ia mesmo entrar para o bloco operatório, no momento em que chega o marido. E nós temos, por lei, que pedir autorização ao marido para que ela possa ser operada. E ele recusou a cirurgia. Eu achei que estava a haver um problema de comunicação. Toda esta conversa estava a ser feita através do tradutor. E disse, não, ele não deve ter percebido bem. Explica-lhe que cirurgia é simples, senão esta rapariga que tinha 20 e poucos anos vai morrer e o bebê também. O enfermeiro traduz. Disse, não. Ele diz, não. Eu não pode ser. Doutor, ele diz que depois compra outra. Eu fui para casa com a médica espanhola, a ginecologista, com o coração destroçado, não conseguimos dirigir uma palavra um ao outro durante muito tempo. Eu acho que aquilo que matou esta mulher foi a ignorância deste homem. Mas aquilo que vocês também, se calhar, podem levar para casa é que a nossa ignorância, respectiva a muitos outros assuntos, também mata muita gente. E é, para mim, sem dúvida, a doença que mais mata nos dias de hoje é a ignorância. O Afeganistão é um país que não precisa de muita publicidade para quem está atento àquilo que são os maiores conflitos dos dias de hoje. Se começarmos no 11 de setembro, são 17 anos de guerra, o maior conflito em que os Estados Unidos estão envolvidos desde a sua existência como país. E se começarmos na realidade, um bocadinho antes, já são 40 e tal anos de guerra, o que faz que seja mais longa do que a esperança média de vida da população afegã. Entre bombas e atentados, as nossas obrigações enquanto profissionais de saúde são essencialmente mundanas, de coisas do dia a dia. E há um momento em que eu estou a fazer a ronda do serviço e há um enfermeiro que vem ter comigo muito estressado, com o rádio na mão, a dizer, doutor, venha rápido. E eu fui a correr atrás dele para o serviço de urgência. Está uma criança de 2 anos, literalmente às portas da morte, asfixiada com um feijão na traqueia. A médica alemã, extremamente competente, estava a ver-se um bocadinho atrapalhada para resolver aquela situação, a tentar retirar o feijão da traqueia. Eu tive a destreza, se calhar a sorte, de pensar rápido e agir em conformidade. Em vez de tirar, eu empurrei o feijão e, passado segundos, esta criança ressuscitou e eu fui um justo merecedor de palavras muito bonitas, entre as quais eu só percebi Allah, por parte da mãe que estava a assistir a toda esta história, todo este episódio intenso. Esta história para mim é muito especial por vários motivos. Primeiro, porque salvar uma vida é uma coisa absolutamente mágica, então quando é assim uma relação tão direta, tão próxima, tão imediata, foi por isto que eu estudei, foi por isto que eu me esforcei tanto. Mas eu decidi dedicar esta história à minha mãe, que entretanto fazia anos, e que cada vez que eu parto em missão, fica a chorar no aeroporto. E eu escrevi-lhe aquilo que vos estou a contar e disse, mãe, é por isto. A mãe ficou a chorar, mas esta mãe ficou mais feliz. E acho que aquilo que deveria, se calhar, dominar algumas das nossas reflexões, se acreditamos que todas as vidas são iguais, os filhos dos outros não são menos importantes do que os nossos filhos. A Síria dispensa completamente apresentações, infelizmente. Eu estive lá há cerca de 1 mês e meio,
na região de Idlib, perto de Alepo, e posso-vos dizer que todos os dias ouvia bombardeamentos, em que nós éramos o alvo. Não raramente sentíamos a casa ou o hospital a estremecer, e quando éramos sobrevoados por aviões que não nos vinham mandar presentes, ou por helicópteros, que é muito mais assustador, aquele barulho ensurdecedor na nossa cabeça, sem sabermos se naquele dia aquele piloto vai carregar no botão em cima de nós. Passamos várias noites, vários dias no bunker, refugiados a cada iminência de perigo. E não foram poucos os dias em que o nosso hospital foi inundado de feridos, ensanguentados, com pessoas aos gritos. É impossível não sermos dominados pelo medo de que esta situação nos cria, mas a importância de lá estar, quando é tão preciso, parece-nos fazer ultrapassar tudo aquilo que são os receios muito comuns que eu tive, como vocês também teriam. Mas para mim a situação mais dolorosa em relação à Síria aconteceu no Porto. Já estava eu aqui no meu conforto 2 dias depois de eu ter chegado e recebo a notícia que 5 dos meus companheiros foram raptados. Foram raptados da casa onde eu vivia. Meus colegas e amigos. E obviamente que isto é muito difícil de digerir. Mas, acima de tudo, a maior provação foi como é que eu vou gerir agora este medo, que isto agora é muito real, aconteceu a pessoas de carne e osso, que são minhas amigas. E eu senti que naquele momento ou desistia ou lutava com mais força. E como acredito que todas as vidas têm o mesmo valor, tinha que ser coerente e não posso considerar que a minha vida é mais importante do que aquelas que eu pretendo salvar. E desisti nunca. Decidi lutar com mais força. Todos nós vimos com profunda tristeza aquilo que aconteceu em Pedrógão. 60 e tal pessoas morreram de uma forma absolutamente atroz. E eu não fui também indiferente a esse fenómeno. Mas eu estava em Mossul. E em Mossul, em 9 meses, morreram 50.000 pessoas. Pedrógão, para mim, estava a acontecer a cada 5 minutos. De pessoas de carne e osso, que para mim são tão importantes como aquelas que têm a mesma nacionalidade que eu. E eu pergunto-me, porquê é que a nossa empatia tem tantas fronteiras? Porquê é que esbarra na língua, na religião, na cor? Porquê é que nós não sentimos mais à proporção da intensidade do acontecimento? Consegui fazer um pedacinho de magia, graças a centenas de portugueses. Compilei um livro, que não foi escrito por mim, eu apenas o pus todo junto, chamado 1001 Cartas para Mossul. Que eu acho que é a resposta para este distanciamento enormíssimo que nós temos entre nós e os outros, sejam eles quem forem. E este livro abriu um canal de comunicação que felizmente parece ser bilateral, entre pessoas que parece que não se tocam emocionalmente. E eu não percebo muito bem porquê. Embora seja um privilegiado de quem já teve a sorte de viver coisas muito importantes. Quando eu estava a sair da Síria e estava prestes a atravessar a fronteira, há ali um momento em que eu já estou a pôr a mochila às costas e o tradutor que veio comigo por razões de segurança... obrigado. O tradutor que veio comigo por razões de segurança diz-me assim: Gustavo, não te esqueças de nós. E eu bati no peito e disse: eu nunca
me vou esquecer de vocês. E agora digo aqui perante toda a gente, eu nunca vou desistir de lutar. Por eles, por tudo aquilo que este cascol representa para mim. Eu vos peço que, se tiverem alguma vontade de bater palmas, não o façam por mim. Façam pela Síria, pelo Iraque, pelo Afeganistão, pelo Iémen, pelo sul do Sudão, pelo Darfur, pela Líbia, pela Somália, pela República Centro-Africana, pelo Congo e por tantos milhares que deviam ter voz e não têm. Obrigado.